Bom dia, turma do quinto ano, do nosso Colégio IESE. Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana, tá? Para que a gente possa continuar, né? Recomeçar essa semana de aulas, na verdade, motivados, né? E animados, né? Na aula de História de hoje, né? Onde a gente vai conhecer, tá? O que é um patrimônio histórico, tá? Então, patrimônio histórico é o tema da aula de história desse vídeo, tá bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história, tá bom? E aí, para você poder acompanhar, né, direitinho junto comigo, abra aí o seu livro de história do quinto ano, tá? Esse aqui da capa roxa, da editora Construir, tá bom? E aí coloque na página 37, tá bom? Junto comigo, aqui com o livro do professor, página 37, para a gente poder falar um pouco sobre o que é um patrimônio histórico e por que preservar um patrimônio histórico é tão importante, né, para a gente, né, enquanto sociedade, né? Nós, indivíduos que vivemos juntos, tá? Dentro de um país, dentro de uma cidade, tá? Que tem o seu patrimônio histórico, tá certo? Aqui na página 37, tá? Vou até aproximar aqui da câmera para você poder visualizar bem, tá? Patrimônio histórico já é o título aí do começo do texto, tá? Então, vamos começar a leitura junto comigo. Preste bastante atenção, você aí com o seu livro, eu do lado de cá com o meu livro, para a gente poder começar esse assunto. Olha só, na história, um patrimônio é um bem importante, seja para uma única pessoa ou um grupo grande delas. Podemos dizer que é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois, cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para gerações futuras. Afinal, não há como alguém receber um patrimônio que está destruído ou que nem existe mais. Então, primeiro, o patrimônio histórico, o que ele é? Patrimônio, né? Ele pode ser um objeto, ele pode ser uma dança cultural, ele pode ser até mesmo um prato típico, né, que faz parte de algum lugar, tá bom? Então, qualquer tipo de coisa, né, que foi criada no passado, né, numa cidade, e que faz parte da história e da cultura desse lugar, tá? E que hoje ele existe, né? E quando a gente olha para aquele objeto, né, para aquele patrimônio, a gente, na verdade, a gente já lembra, né, aquele patrimônio, ele já nos traz uma memória pessoal, lembranças do passado, né, dos nossos antepassados que viveram nesse lugar onde foi construído esse patrimônio, tá bom? Então, um exemplo aqui eu vou colocar de um patrimônio histórico que faz parte da nossa cidade, né, da cidade de Olinda, tá? Toda aquela região do que a gente chama aqui em Olinda de sítio histórico, tá? Onde tem ali a Praça do Carmo, o Largo do Amparo, né, Guadalupe, né, a Ladeira da Misericórdia, todas aquelas igrejas e aquelas casinhas coloridas, né, de arquitetura colonial que fazem parte do sítio histórico de Olinda, elas são o sítio histórico, ou seja, um conjunto de patrimônio histórico que faz parte da história da cidade de Olinda, tá? Essas igrejas, tudo que a gente encontra no sítio histórico, foram construídas no século XVI, há mais de 500 anos atrás. Então, isso quer dizer que hoje ela está ali para a gente poder olhar, né, e trazer o quê? Uma memória, um estudo do passado. E aí, a questão das igrejas, do patrimônio, tá, que tem em Olinda, são para a gente preservar e cuidar dele. Porque imagina, por exemplo, tá, no futuro, né, as gerações que vêm depois, por exemplo, vocês, que já são a geração do futuro, né, imagina quando vocês estiverem, por exemplo, com a minha idade,
ou com a idade do pai ou da mãe de vocês. E, por exemplo, o patrimônio hoje de Olinda ele não existe mais no futuro. Né? As gerações que vierem do futuro, vocês quando tiverem mais velhos, não poderem mais ver, né, o sítio histórico de Olinda. Né? Sem Olinda, o sítio histórico de Olinda é um cartão postal da cidade. Tá? É o que faz a cidade de Olinda também ser conhecida, né, pelo seu carnaval, pela sua história e pela sua cultura no Brasil e no mundo. Então, o patrimônio histórico de Olinda é um exemplo, né, de coisas que foram criadas no passado e que existem hoje que a gente tem que preservar, que a gente tem que cuidar, tem que conhecer a sua história, sua importância, tá bom? Então, isso aí é só o comecinho do que é patrimônio histórico. Agora, você sabia que existem tipos diferentes de patrimônio histórico? Existe o patrimônio histórico material, e existe o patrimônio histórico imaterial, tá? Então, são dois tipos principais de patrimônio histórico, beleza? Vamos continuar a leitura do texto para você poder ficar por dentro, né, dos dois tipos de patrimônio que existem. Olha só, tipos de patrimônio. Na história, existem dois tipos de patrimônio cultural. Os patrimônios materiais e os imateriais, tá bom? Primeiro vamos saber, né, o que é um patrimônio material, tá certo? Aqui, na página 37, né, do seu livro de história, dentro desse quadro verde, onde eu estou apontando, tem aqui o texto, tá? E uma imagem ao lado que representa um exemplo, né, de patrimônio histórico material, tá? Vamos saber o que ele é? Como o próprio nome indica, são objetos físicos. Esses patrimônios são compostos por coisas que podemos guardar em um museu, como obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos audiovisuais, né, que a gente chama de filme. Tá? O que é um documento audiovisual? É a mesma coisa que um filme, né, que tem a ver com cinema. Tá? Então, etc. Também são patrimônios materiais os prédios, as praças, as casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades e etc. O exemplo que eu falei sobre Olinda, as igrejas que a gente observa e que marcam, né, a cidade de Olinda, né, como patrimônio histórico, é um exemplo de patrimônio histórico material. São objetos físicos que a gente pode ver e tocar, tá bom? Então, podem ser o quê? Filmes que contam que foram feitos, tudo que foi feito naquela cidade, naquele bairro, no passado. E que hoje existe como um patrimônio histórico e cultural, né, dessa cidade. Tá? Então, obras de arte, utensílios, né, prédios, casas antigas, igrejas, tudo isso junto a gente pode ver e tocar, né, porque são objetos físicos. Então, a gente chama de patrimônio histórico material, tá bom? Que vem de matéria, tá bom? Por que esse nome, professor? Porque vem de matéria. Matéria é tudo aquilo que a gente pode ver e tocar, tá bom? A gente pode ver e tocar, né? A gente pode ver e tocar no muro de uma igreja. A gente pode ver e tocar, por exemplo, tá? A parede de uma casa, né? Daquelas antigas que tem, né, no sítio histórico de Olinda, por exemplo. Então, são exemplos de objetos de patrimônio histórico material, tá bom? Aqui ao lado a gente encontra estátuas da Ilha de Páscoa, tá? Nessa imagem aqui que você consegue observar ao lado do texto. São estátuas, né, de pedra que foram construídas, né, por povos nativos dessa região. A Ilha de Páscoa, como já está dizendo, é uma ilha, né, que fica aqui próximo da América do Sul, né, no Brasil, e onde tem o Brasil, e os povos que viveram há milhares de anos atrás nessa ilha, tá, quando ainda não tinha sido construído cidades, né, casas nessa ilha, né, quando ela ainda era só habitada por povos indígenas, tá, foram esses povos, né, que construíram essas estátuas. E mesmo depois de milhares de anos, tá, com o passar do tempo, essas estátuas elas não podem ser retiradas desse local
onde elas foram colocadas pelos índios, porque elas foram consideradas pela Unesco, tá bom? Um patrimônio histórico e cultural da Ilha de Páscoa, tá? A Ilha de Páscoa, imagina a Ilha de Páscoa sem as estátuas, né, que fazem parte, né, da ilha. Tá? Ela já não seria mais a Ilha de Páscoa. É como se tivesse, como se a gente retirasse essas estátuas que vocês veem aqui na foto, né? Do mesmo jeito como as igrejas e as casas antigas de Olinda, a gente ia estar retirando também, arrancando uma parte da história e da memória do lugar, tá bom? Ia ter no lugar o quê? Um esquecimento. As pessoas hoje, no futuro, não saberiam o que tinha acontecido antigamente no lugar, na Ilha de Páscoa, se elas não conseguissem ver, né, através do patrimônio histórico, que são essas estatuetas, tá bom? De pedra, tá certo? E aí, pessoal, esse foi o primeiro tipo de patrimônio histórico, que é o patrimônio histórico material. Mas aí existe um segundo tipo de patrimônio histórico, que é o patrimônio histórico imaterial, tá? Cuidado para não confundir, tá bom? Material, que são objetos físicos, né, como casas, prédios, praças, igrejas, utensílios, obras de arte, tá? Já o imaterial, tá, são objetos que são diferentes, tá? Coloque aí junto comigo na página seguinte, tá? Página 38, tá, do seu livro de história. Aqui, ó, onde tem, tá, esse quadro azul, né? E o texto sobre patrimônio imaterial fica ao lado dessa imagem, tá, desse capoeirista, que eu já vou explicar ainda nessa videoaula, né, sobre esse tipo de patrimônio, tá bom? Olha só, acompanhe comigo com atenção a leitura do texto. Diferentemente dos materiais, não existe forma de se expor no museu um patrimônio imaterial. Os bens imateriais são culturais e dizem respeito a práticas e modos de vida que nos são apresentados na forma de conhecimento, de se trabalhar, de se fazer as coisas, de festas, interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. O patrimônio imaterial é passado de geração em geração, vivendo na memória das pessoas e é fundamental na criação da identidade de um povo. E, por consequência, leva a uma ideia de pertencimento e de continuidade. É esse patrimônio cultural que faz as pessoas se sentirem parte de um lugar, como uma comunidade rural, cidade ou mesmo um país, tá bom? Então, essa é o que é o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial é aquilo que é patrimônio histórico, né? Sobre uma cidade, um povo, um lugar, mas que a gente não pode tocar, tá? Não é um objeto para a gente colocar lá na vitrine de um museu para ser observado. Vou dar aqui um exemplo, tá? Também falando ainda da cidade de Olinda, onde a gente mora, tá? Onde a maioria dos alunos também do quinto ano estão aqui em Olinda. Então, o frevo. O frevo é uma dança, tá? Típica, né, da cultura pernambucana e de Olinda também, né? Onde tem muito frevo em Olinda. Então, o frevo é uma dança. A gente pode tocar numa dança? A gente pode pegar a dança, colocar ela dentro de um vaso e colocar no museu para as pessoas poderem ver e olhar? Não, porque a dança é algo que é uma manifestação cultural. É movimento de corpo, é música, são os passos, o ritmo ali da música que está sendo tocada para o passista de frevo poder dançar. Então, o frevo ele também é um patrimônio histórico, tá? O frevo ele tem mais de 100 anos, tá bom? Desde que ele foi criado, ele tem, né, no passado. Ou seja, pessoal, ele também tem uma história, tá bom? E que conta a história, muitas vezes, de Pernambuco e de Olinda, tá bom? Então, o frevo, né, a sombrinha de frevo, ela tem um significado, porque ela é colorida, as roupas que a passista também usa, colorida, os passos, né, aquele ritmo da dança, né, a orquestra que toca, né, para que as pessoas possam poder acompanhar com a dança, né, o movimento de corpo. Então,
tudo que faz parte do frevo, que geralmente a gente vê muito no período do carnaval, o frevo ele é um exemplo de patrimônio histórico imaterial. A gente não pode tocar no frevo, a gente não pode colocar o frevo dentro de um lugar para poder ver, né? Porque ele é um patrimônio imaterial. Imaterial é o patrimônio histórico que são danças, são festas populares, são comidas, uma culinária, né? Que faz parte daquele lugar, daquela cidade e que foi criado ali no passado, né? São também a gente pode chamar são festas, né? São então e etc, né? Então tudo isso, quinto ano, são exemplos de patrimônio histórico imaterial, tá? Que é aquilo que a gente não pode tocar, né? Então, por exemplo, nessa imagem está sendo mostrado, né, outro tipo de patrimônio histórico imaterial, tá? Que é a capoeira. A capoeira, ela surge no Brasil e ela é brasileira. Então, ela ficou sendo um patrimônio histórico e cultural do Brasil, tá bom? O capoeira, ela tem uma história, ela tem uma memória, né? E a capoeira é uma tradição cultural, né? Faz parte do povo brasileiro e por isso foi tombada, né? Foi considerada um patrimônio histórico do nosso povo, da nossa cultura, tá bom? Para quem não conhece muito a capoeira, vou dar aqui uma palhinha do que ela da sua importância para o Brasil, né? A capoeira, ela surge ainda no período da escravidão no Brasil, quando as pessoas negras, elas não tinham liberdade, né? Elas apanhavam, elas eram forçadas a trabalhar de graça como escravas das pessoas brancas, tá bom? Então, isso, quinto ano, nesse período aí, os capoeiristas ou os capoeiras eram aqueles que fugiam, né? Os escravos que resolviam fugir para não ter que continuar como escravo, tá? E aqueles que lutavam também contra aqueles que queriam escravizar as pessoas negras, tá? Então a capoeira ela primeiro surge na história como uma luta, né? Uma resistência, né? O escravo que resistia à escravidão, para depois, com o passar dos séculos, né? Com o passar do tempo, ela vai se tornando o quê? Um símbolo cultural da cultura, né, africana no Brasil, né, afro-brasileira, né, que são os negros, né, descendentes de escravos, né, descendentes desses africanos, né, que foram trazidos de lá para cá para ser escravo, tá? Então, com o passar do tempo, ela deixa de ser uma luta e passa a ser uma dança cultural. Então, a capoeira, por toda essa importância que ela tem e por toda essa história que ela tem, ela também foi considerada, assim como o frevo, um patrimônio histórico e cultural imaterial, tá bom? Porque a gente não pode tocar no ritmo de dança da capoeira, tá? Assim como a gente não pode tocar na dança do frevo, tá bom? A capoeira, ela é um ritmo de dança, de movimento de corpo, tá? Ela tem um instrumento que foi criado justamente por causa dela, que é o berimbau, tá? Que surge ali na Bahia, né? Principalmente ali nas redondezas de Salvador, tá? E que faz parte dessa cultura. Então, a capoeira também foi considerada um exemplo de patrimônio histórico imaterial, tá bom? Então, pessoal, a gente continua, tá? A explicação desse assunto na nossa live, né? Nossa aula online de história, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, as dúvidas, né? Mais informação sobre esse assunto do que é patrimônio histórico e patrimônio histórico material e imaterial, a gente conversa, né, na nossa aula live, tá certo? Mais uma vez, tá? Digo que até a próxima aula, tá? E fiquem com Deus, tá bom?